Mas, para falar sobre tudo isso, para falar um pouco sobre o mercado não só de hoje, como da semana e do mês como um todo, vamos conversar agora com Iron Ferreira, chefe de análise lá da Titanium Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso Crypto News. Muito obrigado pela sua atenção, Iron. Fala, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, cara. Maravilhosamente bem, e já vou destacando aí a macroeconomia, Iron. Muita gente fala sobre a economia norte-americana e os impactos aqui para o nosso mercado de criptoativos. Essa questão com o Banco da Inglaterra, esse burburinho lá na Europa, essas tensões se escalando ainda em Rússia e Ucrânia, tem a ver aí com essa queda forte dos criptoativos nos últimos 2 dias. Ontem estava caindo, hoje caindo também. A gente não conseguiu segurar aquele patamar de $20 mil para o Bitcoin. Como que você está avaliando não só essa parte que a gente já sabe que influencia muito dos Estados Unidos, mas como toda a outra parte ali de economia europeia, asiática, para os criptoativos como um todo? Sim, com certeza influencia, né, Gabriel? Porém, a gente está vendo aí um Bitcoin se mantendo ali, digamos que até estável, né? Digamos, devido à volatilidade dele histórica, ainda o Bitcoin está conseguindo se manter estável, não está fazendo novas mínimas. Tem uma região de suporte ali mais clara, na região de 18.600. Acho que perdemos a conexão com o Iron Ferreira, mas claro, a gente... Pode pegar Opa, voltamos aqui então com o Iron. Voltou? Agora tá maravilhosamente bem, Iron. Tá tudo tranquilo. Talvez foi a conexão. Então, o Bitcoin está se mantendo ali estável, né? Tem uma região mais clara de suporte 18.600, 18.300, que se perder aquela região ele pode pegar stop de quem está comprado aí mais pesado e gerar algumas liquidações, né? Mas o que a gente vê é que diferente aí do S&P, do Nasdaq, que estão registrando novas mínimas do ano, né? E hoje inclusive estão chegando bem lá perto das novas mínimas do ano novamente, fazendo uma nova região ali, né, de interesse aí. O Bitcoin não está fazendo novas mínimas, então ele está se segurando, e mesmo diante de toda essa tensão aí macro, que nem você falou, Europa, né, a questão lá da inflação e ainda a guerra está bem pesado ainda, temos ainda os Estados Unidos aí com os dados de payroll na última sexta-feira vindo mais alto do que o esperado, né? O esperado 253 mil vagas, foram criadas 260 mil, mais do que era esperado, e a taxa de desemprego ainda, ao invés de aumentar, ela diminuiu, né? Veio em 3,5, né? Veio 3,5. Exatamente. Então você vê que tem um mercado de trabalho lá muito aquecido e isso pressiona muito a inflação, então vai forçar ainda mais aí o Jeremy Powell, né, e o Fed lá, na próxima reunião do FONC, a provavelmente continuar falando duro contra a inflação, e a gente vai ter 2 reuniões ainda em novembro e em dezembro, então vai exigir bastante deles aí atenção e uma postura realmente, né, que já demoraram até para conter, né, essa inflação com o aumento de juros, e agora estão tentando correr atrás do tempo perdido, mas sem dúvida vai ser bem desafiador. E amanhã ainda, né, como você falou, ainda a gente tem o IPP na parte da manhã lá nos Estados Unidos, que é o índice de preços ali ao produtor, e ainda tem o discurso da Christine Lagarde na Europa. Então amanhã provavelmente os mercados vão se mexer bastante. Então, para quem acompanha o mercado financeiro, nada de feriado amanhã aqui no Brasil, né, Gabriel? Exatamente, você comentou aí do PPI vai sair amanhã, a gente tem CPI ainda na quinta-feira, então vai ter 2 dias aí de porrada de inflação lá nos Estados Unidos, o pessoal vai ter que ficar de olho. Você que entrou no mercado financeiro, esquece feriado, bicho, aqui no Brasil as coisas podem parar, mas lá nos Estados Unidos continua correndo, no restante do mundo continua correndo. Não. E mercado de criptoativos em 24 horas ainda, né? E mercado não tem descanso. Exatamente. O cara que investe na B3 e pelo menos tem uma folguinha ali, né? Das 9 às 6 e tal, fim de semana relaxa, né? Mas investidor de cripto é 24 horas, fim de semana, tá acompanhando ali. Claro que esse não é a forma mais saudável de investir, né? Para o investidor que tem outras atividades aí, o certo focar nos aportes, né? Focar ali em aumentar a renda para aumentar os aportes, porque para a gente ainda a oportunidade de investimento em cripto aí no longo prazo é bem assimétrica. A gente viu até hoje, né, Gabriel, o Google falando que vai aceitar pagamento em Bitcoin pelos seus serviços de computação na nuvem aí, né? A BNY Mellon, o banco mais antigo dos Estados Unidos, uma das 8 instituições financeiras mais importantes dos Estados Unidos, proporcionando a infraestrutura para os investidores institucionais custodiarem cripto. Então isso é algo impensável alguns anos atrás, que tem um peso enorme aí para o longo prazo na questão de adoção. Então a gente segue bem otimista aí, porque eles estão vendo que a demanda ainda continua crescendo lá para eles, né? Então os investidores institucionais, eles dizem, aí, quando que vocês vão negociar cripto? A gente quer negociar isso aí.
Então, eles estão já fornecendo infraestruturas para alguns investidores específicos ali, né? Mas a tendência é que nos próximos anos esse serviço seja aumentado para mais clientes, né? Porque perfeito, lembrando, o interesse em cripto aumenta cada vez mais. É um movimento que foi seguido, a gente teve BlackRock começando ali a operar com criptoativos, a gente teve a Nasdaq anunciando custódia de Bitcoin e Ethereum para investidores qualificados e anunciando possivelmente uma abertura de uma exchange da Nasdaq para a negociação de criptoativos. A gente viu recentemente, ela falou que vai esperar, claro, a legislação agir primeiro para depois lançar seu produto, mas indicando que possivelmente vai abrir uma exchange para concorrer ali no mercado norte-americano. E agora o Bank of New York Mellon anunciando aí também essa custódia para alguns clientes. Então é um movimento gradativo, mas que está acontecendo aos poucos. As grandes instituições financeiras globais estão adotando aí os criptoativos. E aí eu queria até... andando também na Europa. Não, por favor, pode continuar. Na Europa, o texto do Marketing Crypto Assets lá na Europa foi aprovado por ampla maioria lá, né, o texto que regula o mercado de cripto. Então, a Europa sempre dita uma tendência em questão de legislação, né, então provavelmente vai ser utilizado aí para regulação nos outros países também. Então, está avançando as coisas aí, porém o momento é bem complicado. Claro que todo esse momento macro aí foi criado, né, devido a uma política ali dos bancos centrais duvidosa em relação à sua assertividade. Até um dos motivos que o Bitcoin foi criado realmente esse, né, para descentralizar a emoção da moeda, para que a moeda não fique centralizada na decisão de alguns poucos burocratas, de algumas poucas pessoas, um banco central que tem algumas informações que outras pessoas não têm, e assim descentralizar o sistema financeiro, né, através do Bitcoin, descentralizar serviços financeiros, descentralizar outros tipos de serviço, né, através do software ali aberto, né, ligados ali em blockchain. Então, a inovação ainda segue com muito valor, de muito valor, a inovação ligada a blockchain, ligada a Ethereum, ligada a Bitcoin. Então, esse momento macro tende a passar, a gente não sabe quando, já tem gente falando aí em taxa de juros nos Estados Unidos a 5% no ano que vem. Então, é um momento que exige cautela, resiliência, o investidor, muita disciplina ali para passar por esse momento de turbulência aí, né? Maravilha, a gente comentava após o merge, a gente até levantou algumas especulações aqui no Crypto News, falando com especialistas, a possibilidade do Ethereum se tornar desinflacionário, deflacionária, um token ali, uma moeda deflacionária, com menos moedas sendo criadas do que menos moedas criadas do que queimadas ali pela rede. O que aconteceu, que alguns veículos até noticiaram recentemente, neste sábado, o Ethereum ali, o número de moedas criadas, ele ficou abaixo do número de queimadas. Como que você avalia esse processo? É um processo natural para o Ethereum? É benéfico para o protocolo ou para a moeda em si? É mais benéfico para quem está investindo do que para o protocolo e para a infraestrutura como um todo? Como que você avalia esse movimento? Eu acredito que essa questão do Ethereum se tornar deflacionário vai ficar mais evidente quando a movimentação na rede, né, o volume de transações na rede voltar a aumentar. Quando tiver mais interesse por protocolos de DeFi, NFT, e as pessoas mintarem mais tokens ali na rede da Ethereum, né? Mas eu acredito que isso vai ficar mais claro aí para o longo prazo. Também, infelizmente, fica mais repetitiva essa questão aí de olhar para o longo prazo, né? Mas a tese também de Ethereum continua muito forte, a principal rede aí, né, que está de longe ganhando dos concorrentes. Claro que isso tende a diminuir essa vantagem conforme as outras redes também avançam em questão de avanço tecnológico e criação e atração de desenvolvedores, atração de dApps, né, para a construção de mais dApps e utilização desses dApps. Mas essa questão do Ethereum se tornar deflacionário, realmente os efeitos a gente vai ver lá no longo prazo. Então tem outras etapas de atualização na Ethereum, e a gente vai ver também aí nos próximos meses a liberação também dos tokens que estavam na Beacon Chain, né, como staking, liberados também após a atualização Xangai, né? Então a gente vai ver muitas coisas ainda acontecendo na Ethereum, as coisas continuam acontecendo lá, desenvolvimento rolando, e claro que tem também a questão da regulação ali em Ethereum, né, a questão de como que a SEC vê o token Ether, mas isso tudo vai sendo construído e tudo vai avançando no decorrer aí dos anos. Mas, de novo, a tese de valor ali da plataforma Ethereum ainda é muito grande. Muitas coisas tendem a ser construídas e uma adoção tende a vir aí nos próximos anos da rede Ethereum e também das outras plataformas de contrato inteligente, conforme elas vão avançando e não param de se desenvolver, né? Lembrando a todos que
querem saber um pouco mais sobre esse assunto, um pouco mais sobre Ethereum, especificamente sobre os protocolos que estão competindo com o Ethereum, estão querendo se tornar o maior blockchain, a maior rede ali de contatos inteligentes atuante no mercado, com Cardano, Solana, Avalanche, tem um monte de protocolos com esse intuito. Vai lá no CryptoCast de hoje, foi exibido ao 12h30, mas está disponível no nosso canal do YouTube e também em todas as plataformas de áudio, é só buscar lá, CryptoCast, tem lá um episódio focado em Ethereum Killers. E coisa que eu gostaria de até retomar um pouco a nossa conversa, a gente começou nossa conversa falando de macro. Falou um pouco sobre economia norte-americana, economia até europeia, mas uma coisa que chama a atenção, até a gente repercutiu ao longo da nossa programação de hoje, é a tensão um pouco mais crítica entre Rússia e Ucrânia. Perdemos aqui a conexão do Iron, mas já voltamos. O que eu queria saber é o seguinte: a gente viveu um momento de colapso dos criptoativos no começo da guerra. A gente viu as teses ali de reserva de valor sendo colocadas à prova, os críticos já apontando Bitcoin e Ethereum como descartados como uma reserva de valor por conta do movimento deles durante os conflitos. Você acha que se nós virmos uma escalabilidade potencial aí dessa guerra, desse conflito, ele atingir outras nações, a gente pode ver os criptoativos reagindo ainda pior do que anteriormente, ou a gente tomou um susto, o mercado se orientou, já está num patamar ali seguro para todos os operadores, para todos os detentores de criptoativos. Como que você vê esse momento e essa possibilidade do conflito se escalar cada vez mais? Uhum. Tem todo esse risco, né? Então, por isso que a gente sempre olha com olhos mais de questão de bons fundamentos o Bitcoin em si, justamente pelo tempo já que ele tem, né, e a proposta dele se consolidar cada vez mais. Porém, o que a gente está vendo é que no meio de problemas ali com moedas, né, câmbio de países fortes, né, como a libra esterlina, o euro, eles perdendo paridade, a libra chegou próximo de perder a paridade com o dólar. Fechou com queda mês passado de 4%. Então, apresentou uma volatilidade muito elevada para uma moeda de país desenvolvido. Moeda de país emergente, geralmente, que tem uma volatilidade tão alta. E daí você vê que o Bitcoin, que também é uma moeda, apresentar uma estabilidade e até apresentar um volume maior de negociação, justamente em relação ali ao par com a libra esterlina. Então, você vê que, sim, a adoção ali do Bitcoin como moeda também é uma tese que pode se comprovar aí, conforme os bancos centrais acabam cada vez perdendo o controle aí da contenção da inflação, mais eles demoram para conter essa inflação, e o Bitcoin se acaba ganhando ali atenção, justamente por ter essa tese da descentralização da moeda. Mas assim, se a gente tiver uma escalada aí dos conflitos geopolíticos, novos desdobramentos piores lá na Rússia, com outros países, tem a questão de Taiwan também ainda, que é uma questão muito sensível, né? Com certeza, os ativos que vão sofrer mais são os ativos de risco. E daí, quando você vem para cripto, os ativos que têm menor capitalização de mercado, né? Daí, a partir de Ethereum, vão sofrer muito mais. Então, vão ter uma volatilidade muito maior. Então, o Bitcoin hoje está caindo aí 2%, você viu ali que o Uniswap está caindo 6%, os outros ativos estão caindo 5%, 4%, então eles sofrem muito mais. Então, com certeza, esses ativos que têm menos fundamento vão acabar sofrendo mais e vão pesar muito no portfólio do investidor, né? Por isso que, para quem vai começar, sempre começa por Bitcoin, né, para ir conhecendo ali, porque é o ativo que vai ser menos volátil no portfólio. Mas é o que a gente deseja, que as coisas aí não avancem lá, né, que o mundo chegue num acordo ali em relação a esse conflito lá na Europa, e esse ciclo aí de aperto monetário acabe, né, e as atenções voltem de novo ali para os ativos de risco. Maravilha, a gente vai acompanhar, claro, esses movimentos aqui no Crypto News, trazendo sempre especialistas do mercado para conversar aqui com os investidores e com a nossa audiência. Iron Ferreira, Head de Research da Titanium Asset, seja muito bem-vindo sempre aqui no Crypto News. Muito obrigado por participar hoje com a gente, dedicar um pouquinho do seu tempo aí a falar sobre o mercado de cripto de hoje. Muito obrigado. Claro, Gabriel. Obrigadão aí, estou sempre à disposição. Um abraço.